Então, no vídeo de hoje, nesse vídeo que vocês estão vendo aqui, a gente vai conversar sobre a técnica de exame da ressonância magnética do ombro. A gente conversou um pouco sobre o posicionamento, né, como é que deve ficar a cabeça humeral. Eu expliquei para vocês por que é importante a cabeça humeral ficar ali na posição neutra, que é melhor para o radiologista avaliar as imagens. E agora eu vou entrar na técnica de exame para adquirir as sequências propriamente ditas, né? Então, vamos lá, vamos para a aula? É isso aí, né? Keep calm and carry on teaching. Então vamos fazer isso aqui, que agora eu quero falar com vocês sobre a técnica de exame do ombro. E essas são os três planos, né? Os três planos básicos que a gente tem que adquirir, que o radiologista precisa para laudar o exame do ombro, né? É o axial, o coronal oblíquo, que eu vou chamar para vocês aí do coronal, e o sagital oblíquo, que eu vou chamar para vocês, com vocês agora para frente, de sagital. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a aquisição desses três planos, né? Quais são os parâmetros aí, que são os parâmetros adequados para a gente ter a aquisição desses três planos. Então vamos começar com o plano axial primeiro, e no plano axial, né? A imagem ela tem que começar ali na acromioclavicular, né? Você vai marcar em cima do localizador do coronal, você pega o localizador, né? Faz o localizador nos três planos no ombro. E aí você vai marcar, geralmente é o primeiro plano que marca, é o axial, e ele é marcado em cima do localizador do coronal, tá? Então, o primeiro corte, de preferência, começar no nível da articulação acromioclavicular, para a gente não perder lesão da acromioclavicular, para ficar melhor para ver, por exemplo, um os acromiale, alguma coisa assim. Às vezes tem uma luxação ou uma subluxação anterior ou posterior da acromioclavicular, e o axial é muito importante. Então começa no nível da articulação acromioclavicular. E aí a gente termina o último corte passando aqui no nível abaixo da bolsa axilar, tá? Então esse daí seria, né, o axial perfeito. A gente sabe que tem pacientes maiores, outros menores, e às vezes passa um pouquinho batido, principalmente a acromioclavicular, às vezes começa meio no meio dela, um pouquinho até para baixo, mas o ideal é começar no nível da acromioclavicular e se estender até o final da bolsa axilar, beleza? Então isso daí é para aquisição no plano axial. Então o primeiro plano adquirido sobre os localizadores, né, em cima aí principalmente do coronal, pode dar uma angulada, né, para ficar paralela à articulação glenomeral, né, às vezes se a articulação glenomeral for um pouco angulada aqui, dá para dar uma anguladinha de leve para o axial ficar paralela à articulação glenomeral, e pode dar também uma angulada para corrigir uma glenoide mais oblíqua nos outros planos, né, aí um ajuste fino tridimensional no corte axial. Beleza? Então isso é axial. Agora eu quero falar com vocês do coronal, né? Do coronal oblíquo, mas que eu vou chamar aqui para vocês do coronal. O coronal, então, ele vai ser adquirido aqui, né, pessoal? Ele é adquirido perpendicular à superfície articular da glenoide, né? Então você adquire coronal. Esse é um jeito de você marcar o coronal. O outro jeito de você marcar o coronal é paralelo ao tendão do supraespinhal. O supraespinhal tem um tendão mais anterior aqui, que o supraespinhal tem uma porção mais tendínea anterior e uma porção mais muscular posterior que vai se juntar com o infraespinhal. Então, um jeito de você adquirir também o coronal são cortes paralelos a esse tendão principal aqui do supraespinhal que a gente vai ver no plano axial. Então você adquiriu o axial, né? Aí depois de adquirir o axial, você vai marcar os outros planos. Então isso daqui é um plano, é um esquema, é um jeito bom para você marcar o plano coronal. Outro jeito para marcar o plano coronal é você marcar imagens paralelas ao eixo da escápula, tá? Também, paralela ao eixo da escápula, vai dar mais ou menos esse plano também. Então, assim, pessoal, vocês têm três jeitos para marcar o coronal, digamos assim. Você pode marcar um plano perpendicular à superfície articular da glenoide, ou um plano paralelo ao tendão principal do supraespinhal, ou paralelo ao eixo da escápula. Por que isso é importante? Porque às vezes o supraespinhal está roto, e aí você não vai conseguir marcar no plano do supraespinhal. Às vezes você tem um paciente com uma artrose glenomeral importante, que já está fazendo até posteriorização da cabeça humeral, e você já tem um remodelamento da glenoide, aí você não vai poder marcar pelo eixo da glenoide, e aí vai sobrar para você o plano paralelo, né, ao eixo da escápula. Então é por isso que é importante vocês saberem de tudo isso, que aí o cinto do Batman de vocês vão ter mais artifícios, né, vai ter mais repertório
para você ver como que vai adquirir esse plano coronal oblíquo, né? Então esses seriam os três jeitos aqui de adquirir o coronal oblíquo. Eu geralmente gosto muito do eixo de paralelo ao eixo aqui da escápula, tá? Eu acho que esse aqui é bem confiável, mas enfim, isso aí vai muito de gosto a gosto, mas é bom saber que existem essas três formas aí de marcar. Então, geralmente, né, o coronal ele vai começar no começo, né, no início ali do processo coracoide. A gente começa a ver a primeira imagem no coronal, tem que ver a pontinha do processo coracoide, e a última imagem, ela tem que terminar ali no final da espinha da escápula, tá? Então, primeiro corte aqui anterior, último corte aqui posterior, isso daí é o ideal pra gente, para ter os cortes aí no plano coronal / coronal oblíquo. Então, assim, ó, a gente usa o axial, né, para marcar o plano coronal, paralelo ao tendão principal do supra ou perpendicular à glenoide ou paralelo ao eixo da escápula, são as três formas aí da gente adquirir esse plano coronal, e pode dar uma angulada, né, para corrigir uma glenoide mais oblíqua. Então isso aí, às vezes, no tridimensional, vocês vão dar mais uma angulada, mais uma arrumada aí para ter um coronal oblíquo melhor. E agora eu quero falar para vocês do plano sagital. Então é do nosso terceiro plano muito importante também para avaliar diversas alterações, para ver bem acrômio clavicular também, ver a morfologia do acrômio, ver os tendões que se inserem do manguito rotador se inserindo no húmero, no menor eixo, né? Então é um plano espetacular também, o plano sagital, ele é muito importante. O sagital T1 sem saturação, ele é essencial para a gente avaliar se tem atrofia e lipossubstituição da musculatura do manguito rotador, que isso aí é muito importante para o ortopedista. Então o sagital é um plano essencial para a gente. Então vamos falar um pouquinho mais sobre como adquirir o plano sagital. Então o plano sagital, né, o sagital oblíquo, aí sim você vai adquirir um plano paralelo agora à superfície articular da glenoide, né, ou perpendicular ao tendão do supraespinhal ou perpendicular ao eixo da escápula. É o contrário do coronal oblíquo, né? É o contrário do coronal oblíquo. Onde um era perpendicular, agora é paralela. Onde é paralela, agora é perpendicular. E aí você vai adquirir as imagens no plano sagital. Então vamos lá. O primeiro corte, isso aqui é muito importante. Foca aqui, ó. Olha aqui pra mim. Olha aqui. No meu olho. Não esquece disso, tá bom? Tem que começar a aquisição no plano sagital. O primeiro corte, ele tem que ser medial, de um jeito que passe pelo menos no Y da escápula, porque é aqui que a gente vai avaliar como é que está a musculatura do manguito rotador. Isso é muito importante, tanto no T2 com saturação, ou no DP com saturação, e no T1 sem saturação principalmente, tá? Para avaliar se tem atrofia da musculatura, se tem lipossubstituição da musculatura, porque isso aí vai ajudar muito o ortopedista a decidir se vai operar ou não vai operar, qual cirurgia que vai fazer e aí por diante, tá bom? Então, muito importante começar o corte mais medial, o corte mais proximal do plano sagital no nível do Y da escápula. Ai, Rodrigo, mas eu posso começar mais medial um pouco do que isso se eu quiser? Claro que pode, não tem problema. O problema é que você pode começar mais lateral, porque senão aí você vai perder esse parâmetro que a gente tem para avaliar a musculatura do manguito rotador, tá? Então começa sempre pelo menos no encontro da espinha da escápula com a base do coracoide, né, onde faz esse Y aqui da escápula, e vai terminar após a tuberosidade maior do húmero. Isso aqui também é importante, tá? Não adianta começar muito medial. Ah, não, então o Rodrigo falou agora que a gente tem que começar no nível do Y da escápula, pode ser até um pouquinho mais pro meio, para proximal, mas calma aí, meu garoto, calma aí. Tem que ver o seguinte, né? O último corte, ou corte mais lateral, ele tem que passar da tuberosidade maior do húmero, porque o sagital ele é muito importante para avaliar a inserção dos tendões do manguito rotador na tuberosidade maior e menor do húmero. Então tem que passar a tuberosidade maior do húmero, beleza? Não dá para parar antes. Então isso é importante quando vocês estão vendo o plano sagital, né? Marcando o plano sagital oblíquo. Então, esse plano ele é perpendicular ao coronal oblíquo, né? Ele é paralelo à glenoide, como eu já falei para vocês. E agora eu quero falar mais uns segredinhos, né? Que na verdade não é para ser segredinho, né? Isso aí todo mundo tem que saber, o técnico tem que saber para orientar, o médico tem que saber também para orientar.
E só esse ajuste fino que eu falei para vocês, às vezes, de acertar o eixo da glenoide ou acertar, né, a glenoide, aqui eu quero dar um exemplo para vocês aqui desse ajuste fino, né? Isso aqui é uma artrorressonância, tá? Esse exame aqui, só para vocês entenderem aqui o que está acontecendo. Mas repare aqui, ó, que esse axial aqui, repare como a glenoide aqui, digamos assim, ela não vai da posição, sei lá, meio-dia, 6 horas, o coronal dela certinho. O coronal dela, o eixo dela é mais obliquado para frente, tá? Então, o eixo dela não é um coronal puro aqui, ó. É um pouco mais obliquado anteriormente. Então, esse axial aqui, quando você faz desse jeito, você tá pegando a glenoide, digamos assim, meio obliquada, né, nesse plano. Então, o certo, deixa eu só passar aqui, ó. O certo seria assim, ó. Esse ajuste aqui ficaria melhor nesse caso, porque você faz um ajustezinho da angulação aqui da glenoide para o teu axial, por exemplo, ficar perpendicular, né, a esse eixo coronal da glenoide, beleza? Então esse é o ajuste fino, esse é o ajuste que você tem que ir com o técnico na máquina, que você tem que participar dos exames para você entender melhor esse ajuste fino, porque às vezes ele é um pouquinho mais difícil de entrar na cabeça da gente, assim, só numa explicação de aula, né? E agora aqui embaixo, né, mostrando aqui que esse coronal, olha só, esse coronal aqui que foi feito desse paciente aqui embaixo, né, nessa imagem aqui, esse coronal, ele não foi um coronal puro, né, ele é um coronal um pouco angulado para pegar um pouco mais essa angulação da glenoide aqui, e isso aqui é ok, né, isso aqui é melhor fazer assim, né, dando essa anguladinha aqui para pegar o coronal da glenoide, digamos assim, mais certinho, do que fazer um coronal reto, né? Então esse ajuste fino, esse ajuste fino também tem que ser feito na máquina, beleza? Enquanto está fazendo o exame. E aí você, Rodrigo, e você? Como é que você faz o seu exame? Quais são as suas sequências? Então eu quero dar para vocês agora aqui, falar como é que a gente faz aqui na clínica, né? Como é que a gente faz aqui no dia a dia. Então, como recomendação geral, né? Primeiro, como recomendação geral, o que vocês têm que pensar aí quando vocês estão fazendo a ressonância magnética do ombro? E aqui eu quero já deixar um parênteses, que existem diversas formas de chegar no mesmo resultado aqui, tá bom? Tem gente que usa uma sequência, uma sequência de um determinado jeito, outra com outro. Eu tô dando aqui uma geral de como a gente tem que pensar nisso daí, e os médicos, eles têm algumas preferências próprias dentro desses limites, que isso daí faz tudo parte aí do dia a dia nosso. Então, ó, 3 planos com sequências sensíveis ao líquido, né? Isso aí, eu acho que isso aí é uma diretriz básica, né? O DP com saturação, o T2 com saturação, o STIR também é sensível ao líquido, né? Mas o STIR geralmente tem um sinal ruído ruim, e aí sobra o DP com saturação e o T2 com saturação. O DP, a densidade de prótons, ele faz muito artefato de ângulo mágico. E na região do manguito rotador, isso aí é muito importante, a gente não ter esse artefato de ângulo mágico, a gente fugir dele. Então, por isso, a gente acaba usando até mais sequência T2 com saturação no ombro do que sequência DP com saturação. Apesar do DP ficar um pouco mais bonito, ter uma imagem um pouco mais bonita aí para mostrar para o paciente, para mostrar para o médico solicitante, né? E obrigatoriamente também fazer pelo menos um sagital T1 sem saturação de gordura, né, sem FAT7, para avaliar os planos adiposos, né, e a lipossubstituição, como eu já falei para vocês aí quando eu estava falando do plano sagital. O que eu faço na clínica? Como é que a gente trabalha aqui? A gente faz o axial DP, FAT7, aí depois a gente faz o coronal oblíquo T2 e o sagital oblíquo, né, o coronal T2 FAT7 ou o sagital T2 FAT7, porque eu quero ter certeza do que eu tô vendo não é ângulo mágico. Então por isso que eu uso o T2 e não o DP com saturação de gordura, principalmente aí no coronal. E aí a gente faz também o sagital oblíquo T1 sem saturação de gordura. Eu conheço vários lugares que fazem, além do sagital T1 sem saturação de gordura, também faz um coronal T1 sem saturação de gordura para avaliar também a musculatura, porque às vezes pega a musculatura mais medial no coronal, né? Isso é bom. Então também é uma coisa bacana de fazer um coronal T1 sem FAT7. A gente faz no hospital de clínicas, mas na clínica privada a gente não faz. A gente só faz o sagital T1 sem FAT7. Mas o importante é você ter uma sequência ponta firme para avaliar a atrofia e a lipossubstituição do manguito rotador. Então, geralmente, né, a rotina é sem contraste. A gente só vai utilizar contraste em casos específicos. Então, dando essa geral, dito tudo isso, né, cada radiologista tem as suas preferências, faz
o seu protocolo, mas geralmente seguindo essas diretrizes aqui que eu tô falando para vocês. E aí, pessoal, olha só, lembrando aqui a importância do T1 sagital sem saturação, né? Porque a gente quer ver a gordura branca aqui nesse T1 sagital sem saturação de gordura. Então esse aqui, nesse caso aqui desse lado, nós temos um ombro com a musculatura ok, com a musculatura boa, sem atrofia e sem lipossubstituição. E aqui desse outro lado a gente tem um ombro, provavelmente aí com ruptura maciça do manguito rotador, mostrando acentuada atrofia e lipossubstituição dos ventres musculares aqui do manguito rotador. Isso é muito importante para o ortopedista saber, para ver se ele vai operar ou não vai operar, o que ele vai fazer com o paciente, se vai ser tratamento clínico ou cirúrgico, porque se tiver muita atrofia e lipossubstituição, a cirurgia não tem resultado bom. Então é importante mostrar, é importante laudar, é importante descrever isso aí no exame, e a gente vai descrever isso aí com o auxílio das sequências T1 sem saturação de gordura, beleza? Ou T1 puro também, que a gente chama. Agora, então, só terminando esse nosso vídeo, falando um pouquinho mais aí do uso de contraste para o protocolo de ombro, né? Quando que a gente usa contraste, né? Quando que vai ser útil o contraste? Bom, quando você está na dúvida de tumores, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma lesão tumoral na cabeça humeral, doenças reumatológicas, esse outro set de imagens aqui relacionado a uma doença reumatológica, inclusive fazendo o sinal sinal da machadinha esse daí, tá? A gente vai conversar alguma outra hora sobre esse sinal aí, essa erosão que acontece na região póstero superior da tuberosidade maior número. Esse aqui é o sinal da machadinha. E a gente tem aqui, num caso de doença inflamatória sinovial, uma doença reumatológica. Nos casos de pós-operatório recente, às vezes é importante aí usar o contraste. E casos de capsulite adesiva, depende, né? A maioria das vezes a gente já faz o diagnóstico sem contraste, não precisa, mas tem alguns casos duvidosos que o contraste pode ajudar na capsulite adesiva. E então, assim, isso vai depender muito ali no console, quem que tá no console, se já tem bala na agulha para dar o diagnóstico de capsulite adesiva sem usar o contraste. Então, isso aí depende um pouco. Beleza? Pessoal, então o contraste geralmente, né, é da decisão do radiologista. No protocolo normal ou protocolo simples é sem uso de contraste, que vai resolver 95%, até mais, um pouco dos nossos exames do dia a dia. E em casos específicos a gente vai fazer a utilização do contraste paramagnético, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos, time! E essa mensagem que eu quero deixar para vocês aqui. Antes dessa mensagem, eu quero deixar outra. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreva. Você está de brincadeira comigo que você assistiu até agora e ainda não está inscrito no canal. Inscreva, dá o like para fortalecer o canal e esse conteúdo chegar para mais colegas, para mais pessoas. Então, voltando aqui para minha dica final aqui, ó, o que eu quero falar para vocês é isso aqui, ó, vamos time, né? Não existe um time só dos radiologistas e um time só dos técnicos. É uma equipe inteira. A equipe tem que estar azeitada, tem que ser uma engrenagem pra gente, para começar bem, fazendo o posicionamento, tendo a técnica adequada numa ponta para terminar com um laudo top na outra ponta, tá? Então é isso que a gente quer aqui. Vamos time. É um time, tá todo mundo junto e é um cuidando do outro para o exame ficar cada vez melhor e o beneficiário final ser o beneficiador, né? Também serve. O beneficiado final ser o paciente, né? Para o paciente sair com um laudo bacana, com um laudo bom, um laudo que vai fazer a diferença para ele e que vai ajudar na recuperação da saúde, né? Da pessoa que está fazendo o exame. Falou? Pessoal, é isso desse nosso vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.